antiga. E na aula de hoje a gente vai falar sobre escravidão, como era essa camada da sociedade, né, romana, que eles faziam, que eles planejavam, né, nesse período, né, por que as pessoas se tornavam escravas, né. Na aula passada a gente falou de uma assembleia lá, ou de um projeto de lei dos romanos que proibia, né, a escravidão por dívida, que era um dos motivos das pessoas se tornarem escravas. Mas na aula de hoje a gente vai ver, além disso, né, a gente vai ver outros tipos de como as pessoas se tornavam escravos e em que os escravos, né, romanos trabalhavam. Vamos lá? Escravidão em Roma. Além dos problemas com a má distribuição de terras e de riquezas, os governantes romanos enfrentavam outros desafios, como qual? Como o crescimento no número de escravizados. No final da aula anterior, a gente viu que os romanos eles eram um povo que faziam muitas conquistas, e essas conquistas geravam muito espólios de guerra, e muitos desses espólios de guerra eram material humano. Por quê? Eram os soldados que perdiam ou a cidade que era tomada como espólio de guerra. E muitos desses povos acabavam se tornando o quê? Escravos dos romanos. Então os romanos iam conquistar outras cidades, ou faziam aliança, ou conquistavam mesmo através da violência. Quando venciam os perdedores, né, os que perdiam as guerras, se tornavam escravos dos romanos. Continuando, como os romanos realizaram diversas conquistas, né, e aumentaram os limites de seus domínios, a escravidão passou a ser utilizada com maior frequência. Por quê? Os povos dominados eram transformados em escravizados, que eu falei anteriormente. Outro fator que ocasionava escravidão era o endividamento. Muitas pessoas livres não conseguiam pagar suas dívidas ou não tinham condições de sobreviver, por isso eram obrigadas a se vender como escravizadas. E aqui uma nota interessante, que isso era normal para a época. A pessoa que contraiu uma dívida, comprava, sei lá, um cavalo, uma terra, e ela, digamos, numa terra, ele plantou e teve uma colheita ruim, não tinha condições de pagar o restante da terra, e ficava com uma dívida. Como isso era normal na época, ele podia o quê? De duas uma, ou ele arrumaria dinheiro para pagar, ou ele se vendia como força de trabalho para a pessoa a quem ele devesse para pagar essa dívida. Aí quem determinava eram os legisladores da época, né? Dependendo se era muito a dívida ou pouco, ia determinar a quantidade de tempo que a pessoa ia se tornar escravo daquela outra. Outro tipo de pessoa também que se tornava escravo era aquela pobre que não tinha condições de sobreviver, não tinha condições de quê? De comprar um pão, um alimento para si. O que a pessoa fazia? Se vendia como escravo, pelo menos para ter o que comer, porque muitos dos escravos, diferente do que a gente pensa como era escravo aqui no Brasil, que vocês vão estudar alguns anos mais na frente, os escravos romanos, eles não chegavam a ser tão violentados como eram os escravos negros aqui no Brasil. Eles, de certa forma, tinham e não tinham alguns direitos. Ok? Vamos continuar. O abandono de crianças eram recolhidas por mercadores de escravos, usadas para serem vendidos, ou seja, crianças que eram abandonadas por seus pais ou perdiam seus pais, eram recolhidas por quem? Pelos mercadores de escravos. Outra coisa interessante que existia nesse período, nesse período antes de Cristo, eram mercadores de escravos, pessoas que iam de lugar para outro vendendo escravos, né? Levavam os escravos. Muitos recolhiam, compravam, né, em determinado lugar, ou uma criança, já um jovem como escravo, e o revendia em outra região.
E isso que ocasionou? Aumentou o número de escravos ou da escravidão. Continuando a leitura. Além disso, os filhos de escravizados eram considerados o quê? Escravizados desde o nascimento. Ou seja, filho de escravizado já nascia escravo. Em Roma, os escravizados eram vistos como seres humanos inferiores e como bens que podiam ser vendidos ou comprados, né? Como se fosse um objeto, né? Eu vou vender o meu escravo. Por mais que eles fossem humanos, mas eles eram humanos inferiores e até considerados como um objeto. Essas pessoas faziam parte de um conjunto de propriedades de seu dono e podiam muitas vezes ser considerados como membros da família do seu senhor, mas não tinham os direitos, né, de membro da família, só tinha o dever de trabalhar. Até no século III a.C., os escravizados trabalhavam principalmente em atividades domésticas, exercendo funções de cozinheiros, dançarinas, músicos, camareiros, professores dos filhos de seus proprietários, entre outros. Então, principalmente na área doméstica, os escravos trabalhavam. Alguns já trabalhavam na parte rural, seja no campo, nas plantações, mas boa parte, né, a maioria, trabalhavam dentro das casas. E se fosse mulher, principalmente trabalhavam dentro das casas. E uma coisa interessante, né, muitos escravos eram o quê? Professores, né? Tinham conhecimento, por mais que viesse assim de outra região, tinham um conhecimento maior, tinham facilidade de obter conhecimento, até ajudavam, né, os filhos dos donos deles. Continuando. No decorrer do tempo, eles passaram a trabalhar o quê? Na mineração, na agricultura, no artesanato e no comércio. Poderiam ainda coordenar o trabalho de outros escravizados, representar seu proprietário nos negócios ou ser designados como que? Gladiadores. Quem eram os gladiadores? Aqui vou até daqui a 2 slides vou mostrar como eram os gladiadores. Eles lutavam, né? Eram utilizados para entretenimento em lutas. Então esses eram os gladiadores. Conforme a legislação urbana, escravizados não podiam participar das decisões políticas, nem opinar sobre as leis que favoreciam a sociedade. Ou seja, eles não tinham participação política nenhuma. A legislação romana proibia isso. Se era escravo ou se era de outra região, ou estrangeiro, né, também não participava da vida política. Não tinha voz, não podia votar nos interesses. Pode ser de plebeus, pode ser dos patrícios. Patrícios praticamente não tinha escravos, né? Mas a partir dos plebeus já existiam alguns escravos, mas eles não tinham direito político, né? Eles só tinham o dever de trabalhar só. Continuando, muitos deles sofriam castigos e tinham uma dura rotina de trabalho, como os mineiros e os camponeses. Eles tinham castigo, mas eles não eram totalmente castigados, né? Não era diferente dos escravos da escravidão que ocorria aqui no Brasil. Esses fatores foram responsáveis pela fuga de muitos escravizados, né? Desde aí a gente já vê a fuga de escravizados de fugir, né, da vida dura, do trabalho duro. Os escravizados poderiam ser libertos por seu proprietário, né? Se ele quisesse, ele podia libertar o seu escravizado. A alforria foi uma prática comum em Roma, principalmente no meio urbano. A alforria nada mais é que uma autorização do proprietário libertando o seu escravizado, ou em documento, né, ele simplesmente podia libertar ele de volta, você está livre. Com o passar do tempo eles já tinham, né, uma documentação dizendo que ele estava livre, ou livre da dívida, ou livre de ser escravizado
por guerra, né? Ele podia voltar para sua terra natal. Continuando, quando liberto, o escravizado assumia o sobrenome de seu proprietário e tornava-se uma espécie de filho adotivo. Então, quando liberto, o escravizado tinha o sobrenome do seu dono. Porém, conforme as leis romanas, ele não poderia alcançar a condição de cidadão. Por mais que ele tivesse o nome do seu dono, por mais que o dono dele fosse um patrício, isso não dava a ele o direito de ser cidadão. Em diversos momentos, né, da história de Roma, da Roma antiga, os escravizados se revoltaram contra a sua condição. A principal revolta de escravizados foi liderada por um gladiador chamado Espartaco. De acordo com escritores da época, ele era nativo da Trácia, da região da Ásia Menor. Aí aqui eu vou mostrar como era a imagem de um gladiador. Pode ver três gladiadores, né? Dois aqui no chão e um em pé, empunhando espada e um escudo. Esses gladiadores eles se enfrentavam em arenas, em determinados lugares, e quem vencesse, né, em algumas ocasiões, muitas lutas, alcançava a sua liberdade. Um exemplo muito interessante é o próprio filme Gladiador, que conta a história de um general que se transformou em gladiador e libertou, né, praticamente Roma do imperador maldoso. Então, quem fazia parte dos gladiadores eram os escravizados. Os escravizados serviam como entretenimento para outras pessoas. Então, voltando à história de Espartaco, em 73 a.C., Espartaco liderou a fuga de 78 escravizados de um local de treinamento de gladiadores, né? Quem fosse designado para ser gladiador ia para um local para fazer seus treinamentos. E lá ficavam vários gladiadores treinando, né, até o combate final. E muitos gladiadores, né, morriam na arena, nos conflitos. Na fuga, conseguiram armas e refugiaram-se perto do vulcão Vesúvio. O grupo de gladiadores começou a atacar aldeias e propriedades na região. Muitos agricultores e plebeus empobrecidos uniram-se ao grupo de Espartaco. Ou seja, muitos que eram da camada mais pobre da sociedade se uniram ao exército, né, de Espartaco. A presença do grupo também fomentou fugas de escravizados na região. Os historiadores não sabem ao certo, mas possivelmente mais de 120 mil homens estavam sob o comando do gladiador, né, de Espartaco, que havia formado um exército. Então era um exército bem grande. Na primeira tentativa de acabarem com o grupo, de Espartaco, as legiões romanas enfrentaram a resistência dos revoltosos. E muitos desses gladiadores, né, lembrando que muitos desses gladiadores já tinham preparo em luta, então eles podiam muito bem confrontar um exército romano. Muitos então decidiram voltar aos seus locais de origem. Muitos que se uniram a Espartaco no conflito decidiram voltar aos seus locais de origem, mas uma coisa desagradável, né, para não dizer bem pior, aconteceu. O que aconteceu? Nessa tentativa de fuga, parte dos revoltosos foi morta. Ou seja, eles queriam voltar para os seus locais de origem, o exército romano se aproveitou disso e os matou. Contudo, o líder e seus companheiros, né, Espartaco e seus companheiros, conseguiram vencer duas legiões romanas que estavam sob o comando de dois cônsules. Lembrando que legiões, né, uma legião tinha por volta de 5 mil soldados. Então, Espartaco e seus companheiros conseguiram vencer por volta de 10 mil soldados romanos. Espartaco tinha por objetivo o quê? Sair dos domínios romanos. Ele queria se libertar
do domínio, né, romano. Mas alguns dos seus companheiros queriam continuar por lá, ou seja, tinham a mentalidade de continuar sendo gladiador, sendo escravizado. Já Espartaco não, ele não queria mais se tornar escravo, ele não queria continuar, né, como escravo, mas como gladiador, ele queria ser livre. Os seus companheiros, infelizmente, não queriam isso. Continuando, o Senado romano, decidido a terminar definitivamente com a revolta, enviou 10 legiões que uniram forças e encurralaram os revoltosos, ou seja, por volta de 50.000 soldados romanos o Senado enviou. Apesar da resistência, a maioria deles foi morta, inclusive Esparta. Então, depois de enviar essas 10 legiões, Esparta acabou sendo vencido. Os sobreviventes foram condenados à crucificação, ou seja, foram colocados em cruzes e morreram crucificados, né? E aqui na imagem a gente vê um desenho, uma pintura sobre esse conflito justamente de Espartaco com os soldados romanos, né? Que caída que a gente vê Espartaco, né? O gladiador Espartaco sendo vencido pelas legiões romanas, né? Pelos soldados romanos. Quem sobreviveu, né, desse conflito acabou sendo crucificado. República dos Militares. Vamos falar agora sobre a República dos Militares. As vitórias em guerras de conquistas de Roma deixaram os homens do exército muito poderosos, né? Já que eles venciam as guerras, traziam os espólios de guerra, né? E tinham como benefício terras, né, romanas. A partir do ano 100 a.C., os generais tornaram-se os governantes. Estabeleceu-se então o triunvirato. O que é o triunvirato? Forma de governo no qual 3 generais dividiram o governo de Roma ao mesmo tempo. Será que isso deu certo? O primeiro triunvirato era formado por Crasso, Pompeu e Júlio César. O general que mais se destacou foi quem? Júlio César, que derrotou o exército gaulês, grande inimigo romano, e conquistou quem? A Gália, a região da Gália, né? Onde os gauleses moravam. Após essa conquista, o Senado impediu que ele continuasse no comando de suas legiões, mas o general não aceitou a decisão dos senadores, né? Porque eles viam que ele podia ser o quê? Podia se tornar ainda mais poderoso. Ele já era poderoso comandando algumas legiões de soldados, né? Eles podiam muito bem tomar o poder. Aí eles disseram assim: não, você sai, queremos que outro comande as suas legiões. O que Júlio César fez? Não aceitou. Acompanhado de seus soldados, Júlio César marchou sobre Roma e proclamou-se o quê? Ditador vitalício, ou seja, o comandante supremo vitalício, ou seja, para sempre. E seu governo, em seu governo, né, César adotou importantes medidas. Ele anulou os poderes do Senado e distribuiu terras para os seus soldados e para os plebeus pobres. Aí a gente vê um governante que pensou nas camadas mais pobres da sociedade, dividindo terras para os plebeus e principalmente os plebeus pobres. Por esse motivo, foi acusado de trair a República. Ou seja, trair a República era simplesmente o quê? Tirar os benefícios dos patrícios. E em 44 a.C., ele foi assassinado por alguns senadores. Após a morte de Júlio César, outros generais que assumiram o poder passaram a decidir os destinos de Roma, impondo a sua vontade ao Senado. Dessa forma, em 27 a.C., o regime republicano chegou ao fim. Ou seja, após a morte de Júlio César,
após o governo de outros, né, de outros generais, e em 27 a.C. a República Romana chegou ao fim. E aqui a gente tem a imagem de Júlio César, uma estátua, né, de Júlio César, comandante que se impôs contra o sistema político romano e se autodeclarou ditador ou quase que imperador romano, né, de forma vitalícia. Então, até a próxima, pessoal.